Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao podcast Lispolis Insights. Este é o primeiro episódio de 2021 e estamos muito felizes de estar aqui novamente, desta vez em formato digital, para vos apresentar temas que são relevantes para as empresas nesta fase, e hoje vamos falar sobre financiamento, mais especificamente sobre as novas medidas lançadas pelo Governo para as empresas, para apoiar as empresas em 2021. Para nos falar deste tema específico, temos a Matilde Carvalho Campos, que é partner da área Geste e já é convidada habitual aqui no nosso podcast, a quem eu agradeço muito a presença e passo a palavra para começarmos a falar um bocadinho sobre este tema. É um tema que está muito em voga e que é realmente premente para as empresas e que tem aqui vários tipos de apoios. Matilde, se quiser fazer aqui uma pequena introdução. Exatamente. Obrigada, Cíntia, mais uma vez, por estar aqui neste podcast fantástico do Lispolis, desta vez de forma mais remota, mas com igual, digamos, empenho e acho que interesse para as pessoas. Efetivamente, nós estamos numa fase de de um importante conjunto de medidas que tem saído. Aliás, hoje nós estamos aqui no dia 15 de janeiro e acabou de sair um pacote de medidas, saiu mais ou menos há 2 horas, um pacote de medidas imenso que vem ajudar, no fundo, a dar apoios às empresas que não têm, que neste momento se viram forçadas a encerrar. E, portanto, há aqui realmente vários temas a tratar. A forma mais, digamos, mais integrada de tratarmos estes apoios é vermos ponto a ponto, ou eixo a eixo, ou seja, no fundo, pensarmos, eu se sou uma empresa, sou um empresário, vou ter aqui alguns temas que me vão preocupar. Primeiro, o que é que eu faço aos trabalhadores, como é que eu lhes pago no final do mês se tive que encerrar a minha atividade. Depois, como é que vou pagar os meus custos fixos, o que é que vou fazer com a banca e com os compromissos financeiros de financiamento que tenho neste momento, etc. Portanto, vamos aqui organizar diferentes eixos que depois detalhamos para que as empresas possam ver isto como 360. Sim, eu realmente sugeria começarmos precisamente pelas medidas de apoio ao emprego, que são medidas que têm vindo a acompanhar desde o início da pandemia as empresas que estão em maior dificuldade e que também têm vindo a sofrer várias alterações, não é? E, portanto, em que ponto é que estamos em termos de medidas de apoio ao emprego? O que é que as empresas podem neste momento solicitar? Muito bem, exatamente. Portanto, quando no final do ano passado estavam previstas algumas medidas, aliás, elas estiveram previstas quase desde meados de dezembro até depois, à altura do final do ano, enfim, não entraram logo em vigor e acabaram por estar previstas já também no Orçamento de Estado de 2021, passando para o ano atual em que vivemos. Entretanto, com o estado de emergência associado a um confinamento geral, as medidas simplesmente, portanto, aceleraram todas e hoje acabaram por entrar, aquilo que se previa que fosse entrando em vigor, entrou tudo hoje em vigor, portanto, hoje é o dia. Então, legislativamente, o que é que há? Há uma continuidade grande dos apoios que já existiam em 2020. O primeiro será o apoio à retoma, que vai ajudar, no fundo, as empresas que tenham quebras de faturação a partir de 25% a conseguir, digamos, a terem um complemento, um subsídio que ajuda a pagar os ordenados dos trabalhadores. Isto já existia para o ano passado e mantém-se para este ano, digamos, com características muito semelhantes àquilo que já existiu ano passado. A diferença é que os ordenados dos sócios gerentes também passam a estar englobados, porque eles acabam por ser trabalhadores da própria empresa. Depois, em relação a este confinamento geral que aconteceu agora, voltou a hipótese das empresas regressarem ao layoff. Portanto, que estava um bocadinho descontinuado, porque com a melhoria da pandemia no verão, já ele só se manteve, no fundo, ele foi substituído pelo apoio à retoma e só se manteve válido para as entidades que estavam mesmo fechadas, que é o caso da indústria da noite, dos bares e discotecas. Mas agora, para todas as empresas que ficaram obrigadas a encerrar, fruto que são praticamente os mesmos setores que existiam em março de abril do ano passado, voltou o layoff. O layoff permite que, de facto, as empresas possam suspender o contrato, os trabalhadores das empresas possam ir para casa sem terem que estar a prestar serviço à empresa porque ela está encerrada. E desta vez a diferença
é que até para ordenados até 3 salários mínimos nacionais, o layoff vai cobrir não os chamados 2/3, mas a totalidade do ordenado do trabalhador. Portanto, é aqui uma majoração bastante simpática. Sim. Portanto, Sim. no fundo há estas duas hipóteses, ou manter o apoio à retoma ou ir para o layoff se efetivamente a empresa teve que encerrar. Para quem não quer aderir a nenhuma destas duas hipóteses, ainda existe um novo apoio do IFP, do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, que vai estar pronto até ao final do mês, em princípio, que permite remunerar com 2 salários mínimos nacionais todas as empresas, por trabalhador, todas as empresas que estiveram em layoff ou em retoma em 2020. Ou seja, no fundo é aqui um boost que é dado de uma forma mais simplificada em empresas que, entretanto, já recuperaram ligeiramente da crise inicial. Portanto, atenção que estes apoios não são todos cumulativos e por isso Uhum. simular muito bem o que é que compensa para que depois há condições de acessibilidade, condições de garantia, portanto não se pode depois destruir a criação de postos de trabalho ou ter dívidas à Segurança Social e às finanças, enfim, aquelas condições genéricas, depois é preciso ver caso a caso, mas neste momento aquilo que há é isto, é layoff, retoma ou então o novo apoio do IFP para fazer face aos custos fixos com os trabalhadores. Sim, realmente são várias soluções para situações diferentes, portanto, em cada fase em que a empresa está, pode recorrer a um destes apoios que falámos. E também existe sempre um problema nas empresas, que é a parte do financiamento, a parte da sua estabilidade financeira. Nós temos vindo também a falar de alguns apoios bancários que foram criados, algumas medidas desde o início da pandemia, e em que ponto é que estão estas medidas de apoios bancários ou novos apoios bancários que surgiram agora? Bom, em primeiro lugar, houve já foi referida a extensão da moratória, digamos, dos créditos bancários até setembro de 2021, o que é bastante positivo. Depois, em termos de linhas de apoio à tesouraria, existem 2 linhas, uma que não é assim tão nova, não é nova no sentido que não foi lançada hoje, mas foi lançada em dezembro, portanto é recém-criada também, que se volta para setores especificamente afetados pela pandemia, que tem a ver com o turismo, que tem uma dotação específica para as empresas do setor dos eventos, portanto, que estão parados também desde o início da pandemia, quase na totalidade, Sim. e também para a indústria exportadora, que neste caso acabou por ser também vítima do impacto da pandemia nos mercados internacionais. Esta linha de apoio é uma linha de financiamento bancário, mas que tem a possibilidade de conversão do crédito, de parte do crédito a fundo perdido, ou seja, até 20%, com um X por cada, portanto é um valor fixo por cada posto de trabalho que é criado. Portanto, é uma linha bancária, mas que tem depois essa componente de conversão a fundo perdido e ela foi criada pelo governo em conjunto com com o Banco de Fomento, portanto é algo, e depois com as sociedades de garantia mútua, portanto é algo claramente de estímulo à economia. Entretanto, também estava prevista uma linha para o primeiro trimestre deste ano, que fosse uma linha de apoio à tesouraria, muito semelhante à primeira linhas Covid que nasceram em, penso que abril, maio do ano passado. Ou seja, no fundo, há uma isenção de garantias, há, digamos que uma responsabilidade do Estado acaba por assumir a responsabilidade do crédito bancário e depois os juros e todas as condições de movimentação são muito mais favoráveis. Portanto, há aqui 3 situações: há as moratórias, há as linhas de crédito, juntamente com o Banco de Fomento, que têm uma possibilidade de conversão a fundo perdido, e depois há ainda as linhas de Covid, de tesouraria, que estão a voltar e que são muito semelhantes àquelas que existiram na primeira vaga da pandemia e que muitas empresas estão já, ou que tinham créditos em curso, ou que ainda há pouco falei com um cliente que me disse: eu vou desistir do meu pedido de crédito e vou me lançar agora nesta nova linha, portanto é uma possibilidade também. Sim, e estas linhas à tesouraria também existem novos formatos? De que forma é que as empresas podem garantir a liquidez da sua tesouraria? Uh, Exatamente, portanto, no fundo, estas são as linhas bancárias a nível de impacto direto com a banca. Depois, há linhas específicas de apoio à tesouraria, que não são bancárias, mas que são os chamados fundos perdidos, Uhum. que são
especificamente feitas e pensadas para conseguirem fazer uma diluição dos custos fixos que as empresas têm. Ou seja, aqui o objetivo é, primeiro, tratar de tudo o que é trabalhadores, portanto, no fundo, arranjar subsídios para ou manter postos de trabalho ou mandá-los para casa suspendendo o contrato, enfim, mas arranjar forma de não levar a remuneração zero, se está aquela situação de estrangulamento em que as empresas não conseguem pagar ordenados, é esse o objetivo dos apoios ao emprego. Sim. Depois, a nível de tesouraria mais de bancária, portanto, é aqui a possibilidade de adiar pagamentos e também de ter aqui algumas linhas de financiamento bancário muito mais facilitadas. E depois, os chamados apoios à tesouraria, são os apoios a fundo perdido que não têm, que normalmente quando há aquelas linhas mais genéricas de CREN, Portugal 2020, o que seja, elas têm uma componente de investimento, não é? Portanto, eu tenho que comprar bens novos para levá-los a investimento na minha contabilidade e, com base nisso, convertê-los em apoios a fundo perdido ou não. Aqui é um apoio a fundo perdido à tesouraria porque não tem, digamos, um destino fixo. Não, ninguém me vai obrigar a eu executar determinadas rubricas de investimento. Posso dizer, Uhum. preciso do dinheiro para pagar contas, pronto, e isso é suficiente. Então, o que é que existe? Neste momento, já existiu no ano passado uma medida muito boa em termos de rapidez e de facilidade de acesso, que foi o Apoiar. O Apoiar teve duas sublinhas, o Apoiar PT e o Apoiar Restauração. O apoio à restauração foi uma linha mais pequena e que se relacionou com uma compensação para a restauração ter estado encerrada aos fins de semana a partir da 1 da tarde. Essa linha depois Uhum. acabou por ser quase descontinuada porque também houve, digamos, um reforço do apoiar PT que para o ano passado permitiu que uma média empresa chegasse a receber até 40.000 euros a fundo perdido e as outras, ou uma pequena empresa até 40, ou pequena ou média até 40.000 euros este ano foram só as pequenas, e as microempresas receberem até 7.500 euros a fundo perdido. O que é que Uhum. isto fez com que 50% destes valores fossem logo desbloqueados em dezembro, para a maior parte das empresas, e agora saiu hoje a possibilidade dos outros 50% serem desbloqueados para a semana, portanto, a partir de 18 de janeiro. O que também é muito bom, porque estava só previsto que o pagamento acontecesse a partir de março, portanto, houve aqui uma Claro. redução dos 50%. Além disso, este apoiar vai ser, já foi e vai agora, enfim, falta alguma regulamentação, mas a ideia base já lá está, reconfigurado para ter aqui duas vantagens. Por um lado, majorações, ou seja, os plafons 7.500 e 40.000 vão ser aumentados, é possível chegar até 60.000 euros de apoio. Uhum. Vão entrar também as médias empresas e vai haver aqui uma possibilidade de um novo apoiar, mesmo para quem se candidatou já o ano passado, porque só estava a ter em conta, o ano passado, as quebras de faturação dos primeiros 3 trimestres de 2020 e agora já vai entrar em linha de conta com o último trimestre de 2020 e, portanto, vai haver aqui um reforço e uma aceleração do apoiar, o que é bastante, também vão entrar os empresários em nome individual com contabilidade simplificada, ou em regime simplificado, até agora só os de contabilidade organizada se podiam candidatar, e vai haver aqui mais algumas possibilidades, por exemplo, empresas que já tinham capitais próprios negativos, ou seja, que a situação delas já não era muito boa em 2019, ficaram vedados de se candidatar em 2020 e agora vai ser possível alterar isso e também permitir que essas empresas se candidatem em 2021. Portanto, o apoiar é a grande linha, lá está o nome, apoiar é o Sim. objetivo, apoiar as empresas de forma direta. E aquilo que, por exemplo, tinha havido o adaptar, que era para as empresas que quisessem investir na adaptação dos espaços, mas isso era, digamos que não, implicava um investimento e depois uma execução orçamental, portanto tinha que ter a Sim. fatura, o pagamento, a Claro. norma. Aqui não, aqui está aqui dinheiro, é tipo um cheque que é dado à empresa, está aqui dinheiro a fundo perdido, gasta, desde que, obviamente, o objetivo é manter os postos de trabalho, claro, né? Uhum. Um apoio, depois temos que o gerir também da melhor maneira. Mas acho que esta medida do apoiar já era boa, foi muito simples e direta a entrar, e acho que agora vai ser ainda melhor, ou seja, estamos aqui a apostar as fichas todas no apoiar. Certo. Sim, e de facto, realmente, pelas medidas que aqui falou, são muito abrangentes, portanto, várias empresas podem candidatar, seja qual for o setor e a situação em que se encontram, e é aqui um bocadinho uma boia de salvação para algumas das empresas que estão mesmo em grandes dificuldades.
E ainda existe uma vertente que eu gostaria de falar, que é precisamente o pagamento de impostos, que tem sido também facilitado pelo governo. Que medidas é que foram criadas entretanto ou se mantiveram em vigor? Sim. Então aqui, portanto, já está há aqui 2 componentes também. Uma tem a ver com a flexibilização de pagamentos de impostos, ou seja, não é nenhum fundo perdido, ou seja, existem algumas isenções de pagamento de impostos relacionadas com os layoffs e com a retoma, mas que têm a ver com aqueles trabalhadores em específico que estão neste momento a usufruir desse apoio. Depois, para outros impostos da empresa mais abrangentes, que é o caso, por exemplo, do pagamento do IVA e da segurança social, existe uma componente de diferimento ou de flexibilização ou de plano prestacional automático desses apoios. Então, para o primeiro, portanto, isto já vem do ano passado, para o primeiro semestre deste ano, há algumas medidas de flexibilização do pagamento de impostos em tranches, e nomeadamente a nível de IVAs, e também a Segurança Social, que já vinha, por exemplo, do ano passado, de novembro e de dezembro, a partir de fevereiro vai ser possível fazer um acordo prestacional diretamente com a Segurança Social, que permitirá dividir também em tranches esse pagamento em 3 ou 6 vezes a partir do segundo semestre. Portanto, nós não pagamos agora uma parte, que é os 11% correspondente ao trabalhador, e a parte correspondente à empresa fica diferida automaticamente para o segundo semestre, mediante esse acordo prestacional. Isto, portanto, a nível de diferir no tempo obrigações existentes. No ano passado, isto já existiu, logo no primeiro trimestre, ou seja, quando a pandemia chegou, houve logo esta flexibilização. Depois, em novembro, voltou a haver, mas só para empresas de IVA trimestral, por exemplo, e agora volta a ser para empresas de IVA mensal e trimestral, sendo que as empresas de IVA mensal são em algumas condições, mas é muito bom, ou seja, aqui nós acho que ganhamos também o campeonato da previsibilidade, que é o gestor ou o empresário sentar-se à mesa e perceber que encargos é que vai ter em cada momento e que encargos é que consegue não ter porque vai conseguir diferir. Portanto, se isto tudo for conhecido, que felizmente neste momento já é muito melhor nós percebermos quais são as nossas prioridades de pagamento. Claro. Um, Eh, certo. Não sei se queria acrescentar mais alguma coisa. Sim, depois também há outra componente que tem a ver com uma facilidade em deixar de ter muitas vezes nós queremos nos candidatar ou apoiar a outras medidas e temos dívida à Segurança Social e às finanças e isso inviabiliza logo. Então, o Orçamento do Estado para 2021 veio, por um lado, agora, fruto deste estado de emergência com confinamento, surgiu digamos, quase que novamente uma projeção de suspensão de dívidas, ou seja, as dívidas que estejam já devidamente tratadas, sejam pagas ou por pagar, mas em acordo prestacional, os planos prestacionais fica tudo suspenso e permite que as pessoas não tenham dívidas a nascer todos os dias, que por um lado significa terem candidaturas reprovadas todos os dias. Portanto, é um bocado um esforço em estarmos a candidatar se já sabemos que uma condição de elegibilidade não está cumprida. E por outro lado, para dívidas que ainda venham a surgir, ou seja, que as empresas não venham a conseguir pagar a nível de IRC, de IVA, etc., vai ser possível fazer planos profissionais muito mais facilitados, em que, em alguns casos, metade do tempo vai ter, digamos, isenção de juros. Portanto, acaba por ser, imagine, se eu dividir em 6 meses, pagando até ao final do ano 2021, durante 3 meses eu não vou ter juros sobre essas dívidas. Portanto, há aqui vários mecanismos, quer aqueles que decorrem do decreto do estado de emergência, quer aqueles que já estavam previstos a nível de Orçamento de Estado 2021, que vêm facilitar a parte fiscal. Portanto, por um lado há um diferimento para a frente e por outro lado há uma possibilidade de não ter esse impacto, digamos, na certidão de não dívida das empresas. Certo, portanto, há aqui vários aspectos que foram trabalhados ao longo destes meses para agora possibilitar que estas todas as medidas que falámos, estejam em vigor e que possam também ser utilizadas então pelas empresas sem, prejuízo para outras áreas. Sim. E as empresas podem utilizar algumas destas medidas em conjunto, ou seja, destas áreas que nós falámos aqui?
Uhum. Sim, portanto, o objetivo é exatamente esse. Portanto, que usem, em primeiro lugar, se têm trabalhadores, o objetivo é que tenham apoios à manutenção dos postos de trabalho, de forma a dividir o risco desse custo com a segurança social, portanto, com o Estado. E, por outro lado, que usem os apoios à tesouraria, para além do apoiar, vem agora também em fevereiro um apoio ao pagamento das rendas comerciais, portanto, no fundo, nós, todas as empresas que tenham rendas para manterem as suas instalações para uma candidatura através do Balcão 2020 receberão uma parte a fundo perdido. Por outro lado, que também que trazem pagamentos de créditos com moratórios e também possam flexibilizar pagamentos de impostos. Portanto, uma empresa hoje, imaginando que tem 5 trabalhadores e quer recorrer ao layoff por estar encerrada, pode simultaneamente estar a usufruir do apoiar, que lhe dá também um boost à tesouraria, o apoio ao pagamento das rendas, porque apesar de hoje estar encerrada, obviamente não vai fechar portas e deixar as instalações, a não ser que não pretenda voltar mesmo à atividade, que é isso que não se quer. Exato. Todas estas medidas são medidas para segurar as empresas em suspenso, que já estão, muitas estão há um ano em suspenso e a respirar com dificuldade, mas isto é o ventilador das empresas, portanto, nós temos que pensar que nós não podemos deixar as empresas morrer, tal como também não se deve, ou seja, há, digamos que o objetivo de preservar a vida humana, também há o objetivo de preservar a vida empresarial, e estas medidas são ventiladores, pronto, é isso que E nós temos que na ter. sua experiência, portanto, das empresas que já acompanha, estas medidas até agora têm resultado para, de facto, esta boia de salvação, como há pouco referi, das empresas? As empresas têm garantido, algumas delas, a sobrevivência ou pelo menos realmente um prolongamento da sua vida graças a estas medidas? E também, já agora acrescentando esta pergunta, se estas novas medidas também vêm contribuir para isso na sua perspectiva e na sua experiência? Sim, é assim, daquilo que me é dado conhecer e ainda não tinha fiz um webinar com o Fórum Económico do Turismo ou seja, os empresários vão-se, claro, não é, eu não queria dizer, ou seja, eles vão reclamando aquilo que têm, como expectativa de ter, não é? Portanto, obviamente que repare, é muito duro fechar portas e dizer agora não tens faturação, ponto. E portanto agora Claro. vamos lá ver se há apoios, mas os apoios nunca é 100%. Claro, né, ninguém está a dizer que isto é uma situação ideal, não é, mas nós temos que também viver um bocado com aquilo que temos e também, é muito a minha postura e a postura da Área Gesto, temos que ser positivos e puxar por aquilo que há, porque estamos aqui a dizer que é muito difícil, então nem valia a pena sairmos da cama de manhã, né, pronto. Mas efetivamente as empresas têm tido, felizmente, aqui um controle de uma tentativa, por exemplo, de insolvências e portanto, aquilo que a nossa experiência passa por ou as empresas já estavam a pensar em encerrar ou mudar de vida, que efetivamente há empresas que em 2019, que foi um ano histórico, fantástico, tiveram prejuízo e tiveram dificuldades. Se isso aconteceu, quer dizer que alguma coisa no negócio delas não estava já muito afinado, pronto. Outras pessoas também estavam à espera de, sei lá, ir viver para o interior do país, terem uma vida diferente, ou seja, isso são estilos de vida ou opções que já se previam, ou situações de empresas que já estavam mal há muitos anos, por algum motivo mais estrutural e que não tem nada a ver só ou foi apenas acelerado pelo Covid. Mas daquelas empresas que estão em normal funcionamento e cujos sócios ou gestores têm como objetivo manter a atividade e continuar a trabalhar normalmente, e efetivamente essas medidas têm apoiado muitas empresas. Por exemplo, nós agora estamos na fase de final de ano, portanto, estamos a começar a preparar o IVA do último trimestre ou do último mês e já temos a documentação do ano todo, nós, em termos contabilísticos, os extratos bancários. E ao entrar nos extratos bancários que os clientes nos mandam para nós reconciliarmos contas, hum, as entradas do Instituto de Segurança Social, Instituto de Segurança Social, IFP, Instituto de Segurança Social, os apoios entraram, ou seja, não é suficiente, claro que não é suficiente e claro Pois. que o ideal era que isso nem se tivesse posto, mas uma vez que a pandemia aconteceu, eu acho que estes apoios têm dificuldades burocráticas de implementação, plataformas que não funcionam, sites que vão abaixo, legislação que não está suficientemente clara, enfim, têm todos estes detalhes que no dia a dia podem dificultar, mas eu acho que são bastante positivos. Estas novas medidas que entraram agora,
Acho que foi bastante inteligente por parte do decisor político ter mantido os apoios que já existiam, ou seja, não se puseram com novos nomes e novos formulários, ou seja, isto é do género continua, continua, continua. Um, a antecipação do apoiar, para quem só estava à espera de o receber em março e vai recebê-lo agora, é a concretizar-se, é também uma medida muito, muito positiva. E, portanto, eu acho que as medidas finalmente têm um caráter mais simplificado e nós, pronto, claro que depois compete a cada empresário também ler, informar-se, estar interessado, Claro. ter a cabeça debaixo da areia, manter uma boa atitude, compete aos contabilistas ou aos consultores estarem a par da informação, enfim, é preciso toda esta dinâmica. Mas eu acho que isto é para, ou seja, quem já chegou até aqui agora só pode ter sucesso, eu acho. Boa, boa. E é com essa atitude positiva que, convido a Matilde então a passar para as rubricas mensais que nós costumamos ter e então, convido a partilhar a palavra do mês que para si representa então o estado de espírito dos empreendedores. Sim, neste momento a palavra que me surgiu para, o novo ano, é a palavra refrescar. Ou seja, nós temos que, refrescar tudo. Temos que refrescar, expectativas, digamos, momentos menos bons que tivemos no ano passado e temos que refrescar a nossa própria, concepção de pandemia. Neste momento já há uma vacina, já está a ocorrer uma campanha de vacinação e, portanto, tudo o que é negativo e mau temos que deixar ficar em 2020. Depois muitos Uhum. dizem: estamos a dia 15 de janeiro e já estamos todos confinados". Está bem, pois está bem, mas isto não é, ou seja, não é exatamente igual a quando tudo começou e ninguém sabia o que era, nem havia sequer vacina. Portanto, Exato. temos que nos Sabemos manter de mente refrescada. sabemos muito mais hoje do que sabíamos na altura, como é óbvio. E, portanto, é E o sim, eu sim, concordo e acho que é uma atitude positiva e realmente devemos olhar daqui para a frente com outros olhos e não, medir da mesma forma que medimos anteriormente. E qual seria então a sugestão do mês para a Matilde? Muito bem, então, a sugestão do mês é um pouco, se calhar contracorrente, ou neste momento não era aquilo que se esperava, mas, eu acho que, já que vamos outra vez para uma fase de maior, confinamento, temos que ter leituras que nos mantenham a pensar grande. Porque se conseguirmos ver oportunidades em tudo o que fazemos e nos próximos meses e da crise também nascem oportunidades, etc., vamos sair muito mais fortes, porque se calhar vamos sair pessoas que não éramos antes de tudo isto. Então, o livro que vamos apresentar hoje hum, tem a ver muito com crescimento e com, digamos, força a nível empresarial. É o Blitzscaling e que ele, digamos, do Reid Hoffman, ele basicamente procura sistematizar como é que se consegue transformar processos que estão associados a uma escala pequena em processos que estão associados a uma escala muito maior. E que quando uma startup, neste caso, começa, ou uma empresa que já existe, mas que depois se quer reformular, pretende, digamos, chegar mais longe, ela deve começar por estruturar os seus processos para que aquilo que é fazível numa escala mais pequena já tenha como objetivo ou como expectativa ser fazível numa escala maior. E, portanto, acho que quem estiver interessado em começar a crescer depois da pandemia e deve começar também por fazer o trabalho de casa, que é preparar-se. E preparar-se é perceber que aquilo que muitas vezes um empreendedor começa uma empresa ele próprio e um amigo e depois se calhar ao fim de um ano são 100 pessoas e portanto se eu estou preocupado com o sucesso e quero muito porque fui a uma call e consegui levantar investimento e tudo correu muito bem, eu tenho que viver preparada para que quando tudo corre muito bem, não só para quando tudo corre muito mal. E então o objetivo é utilizar o confinamento para nos prepararmos para quando tudo corre muito bem. É o objetivo Exato. deste. Planear para todos os cenários é sempre uma grande mais-valia, porque assim conseguimos ajustar à realidade e realmente parece-me uma boa dica. Algum conselho final aqui para os empreendedores, planear nesta fase? Alguma coisa que queira também destacar agora para esta fase?
Sim, é sempre estarmos atentos a todas as oportunidades. Para quem já tem empresas, é estar atento a tudo o que vai saindo, apoios, etcétera, para não começarmos a alimentar um discurso de muita confusão, de muito negativismo e não é, ou então de acharmos que de revolta, ou seja, temos que aceitar a realidade como ela é, e para quem vai começar um novo negócio, eu tenho uma ideia, um projeto, é basicamente manter, a possibilidade de ter presente, digamos, o amanhã e aquilo que acreditamos que vai acontecer. Ou seja, utilizar este tempo para, planear e para nos prepararmos para um amanhã melhor. Sim. Boa. Obrigada, mais uma vez obrigada pela sua presença no nosso podcast. Agradecemos também a todos os que nos têm acompanhado ao longo de todos estes episódios do podcast e que também estiveram a ouvir ou a ver hoje, e deixamos, como habitualmente, os nossos contactos para quaisquer questões que surjam no seguimento desta nossa conversa. O do Lispolis é geral@lispolis.pt e da Área Gest é areagest@areagest.com. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.